Então, havendo número legal, declaro aberta a sessão, rogando ao nosso Deus que nos proteja, abençoe o nosso trabalho, proteja a nossa família, a nossa vida. Amém. Em discussão e aprovação as atas das sessões anteriores. Aprovadas, desembargador. Desembargadora Galiza. Esse não vai poder ser julgado. Cadê a preferência, desembargador Raimundo Barros? Não, desembargador Raimundo Barros, cadê? Não tem nada mais. Aprovado, senhor É o presidente. 13. Nós vamos julgar inicialmente a pauta da segunda Câmara Civil. É o número 13 da pauta. Ele está numa ligação, vai entrar agora, o desembargador Raimundo Barros. A suspeita é a desembargadora Maria das Graças mesmo, desembargadora Galiza. Vossa Excelência iria funcionar de qualquer maneira nesse processo. Apelação civil 00, mas só falta eu votar, só eu, é porque é o desembargador Raimundo Barros, desculpa, 0012-182. Apelante Rio Poti Hotel São Luís, limitada, procurador Silvio Augusto Moura Fé, Banco do Nordeste do Brasil, advogado Oswaldo Paiva Martins. Na sessão do dia 19 de setembro, o julgamento foi adiado, face à ausência do desembargador Raimundo Barros, com vista dos autos. Após o voto do relator, desembargador Guerreiro Júnior, que votou pelo desprovimento, e a desembargadora Nelma aguarda o voto visto. Então, vamos já, desembargador Raimundo Barros. Desembargador Guerreiro Júnior, Vossa Excelência tem um embargo. O número 1, embargo. Vossa Excelência quer votar logo? Voto. No agravo interno, embargo 55346, Sá Cavalcante ao embargante, advogados Lara Pontes e Neri, embargado Caile de Araújo Cunha, advogado Rafael Araújo Veras. Vossa Excelência é o relator com a palavra. Embargo de declaração, agravo interno, apelação civil, juízo de retratação, decisão da presidência, a adequação do julgamento à decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo, compra e venda de imóvel, atraso de obra, impossibilidade de acumulação de condenação ao pagamento de cláusula penal e lucros cessantes. RESP 1498-484, Distrito Federal, e 163-5428, Santa Catarina, tema 970, STJ, retratação exercida, resultado do acordo modificado, manutenção dos lucros cessantes, afasta a cláusula penal, embargos parcialmente colhidos. É nesse sentido que eu voto, mano. Parcial acolhimento. Tem um pedido de sustentação oral da doutora Gabriele Saldanha Pereira, mas nos embargos de declaração, doutora Gabriele, está no sistema? Bom dia, Excelência. Está me ouvindo? Dia, porque não cabe, doutora Gabriele, Correto. oral, por isso que eu não dei a palavra para Vossa Excelência, Sem inicialmente. problemas, Excelência. Na verdade, era sem sustentação. Obrigada pela oportunidade. A presença de Vossa Excelência, nome completo, OAB e a parte que está defendendo. Gabriele Saldanha Pereira dos Santos Brito, representação Cavalcante. OAB. 23704. Muito obrigada por sua Eu que agradeço. Bom dia. Então, eu acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Galiza. Parcial. Então, embargos parcialmente acolhidos. Unanimemente. Desembargador Raimundo Barros, já entrou? Oi! Chegou, desembargador Raimundo Barros. Bem-vindo. Já anunciei o processo
Muito bem-vindo sempre. Vossa Excelência, com a palavra. Não, bom dia, senhora presidente. Bom Bom dia. dia, desembargador Guerreiro, desembargadora Francisca Galiza, que hoje está aqui compondo o quórum, e o senhor procurador Fileno, meu contemporâneo de faculdade, né, que hoje está aqui, senhores advogados que estão presentes, nossos funcionários. Senhora presidente, eu, na sessão que estive aqui compondo o quórum, pedi vista de um processo, não sei qual item, a número 13 aí da pauta. Número 13, certo. É uma apelação civil. O apelante é o Rio Poti Hotel São Luís Limitada, advogado civil Augusto de Moura Pé, e o apelado é o Banco do Nordeste do Brasil S.A., advogado Oswaldo Paiva Martins. O procurador de justiça que atuou no processo foi o doutor Carlos Jorge Avelar Silva. O relator originário é nosso decano aqui na sessão, o desembargador Guerreiro. Eu vou fazer aqui um breve relatório, só para relembrar um pouco a matéria fática, mas o relatório que eu fiz aqui é exatamente o que Sua Excelência, o relator, fez. Trata-se de apelação civil interposta por Rio Poti Hotel São Luís Limitada, não satisfeito com a sentença proferida pelo juiz da 9ª Vara Civil da comarca de São Luís, da capital, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face de Banco do Nordeste do Brasil S.A. BNB. Nas razões do recurso, o apelante afirma, preliminarmente, que havia cerceamento de defesa em virtude da não realização de perícia. No mérito, aduz a cobrança de valores indevidos, diversos do pactuado, requerendo assim seja imposta ao banco a sanção do artigo 940 do Código Civil. Ademais, pugna pela liberação da hipoteca que recai sobre o valor excedente. Contra razões apresentadas tempestivamente, e a Procuradoria, como já disse, através do procurador Carlos Jorge Avelar Silva, afirmou sua intervenção apenas pelo conhecimento, não se manifestando quanto ao mérito. E esse é o relatório que foi feito pelo desembargador Guerreiro. Nesta oportunidade, trago para a exposição deste colegiado meu voto, nos autos da apelação acima identificada, em razão do pedido de vista realizado na data de 11 de setembro de 2023. Então, aqui na base é uma ação ordinária, através da qual o autor, ora apelante, deseja o reconhecimento de ilegalidade / abusividade de cláusulas contratuais em relação ao negócio firmado com o Banco do Nordeste, mediante cédula de crédito industrial, bem como a liberação de hipoteca de bens em valor que considera excedente. Afirma nulidade por cerceamento de defesa por não ter o juízo indeferido seu pedido de perícia contábil, quando da aprovação da sentença. No mérito, reforça a necessidade da realização de perícia contábil para demonstrar que na atualização do valor da dívida, ainda que inadimplida, não é permitida a incidência de juros de inadimplência, sendo permitido tão somente a cobrança de juros remuneratória de 1% ao ano a título de mora, correção monetária e multa contratual. Pois bem, em análise dos autos, observe que o pedido de produção de perícia contábil foi formulado desde a inicial e antes da aprovação da sentença. Referido pedido foi novamente renovado, restando silente o juízo até a aprovação da sentença. Oportunidade em que o indeferiu, por se tratar de matéria unicamente de direito. Entendo que assiste razão parcial ao magistrado, uma vez que, em relação aos encargos, esses estão previstos na respectiva cédula. Contudo, observo existir divergência entre estes encargos, com os que consta no demonstrativo analítico de débito realizado pelo Banco do Nordeste,
Para fim de exemplo, transcrevo o que consta na célula de crédito industrial e o que restou demonstrado no referido demonstrativo. Na cédula consta juros de 14, no demonstrativo analítico do débito, ele consta juros de 14% ao ano. E no contrato, é aqui que eu chamo a atenção de Sua Excelência e do senhor relator, que no contrato prevê juros de 8% ao ano. E aqui é que há, digamos assim, a necessidade de se realizar a perícia para ficar demonstrado que há uma cobrança indevida, além do contratado, né? Todos os encargos de inadimplência foram cobrados com base em juros de 14% ao ano. Está aqui no relatório que eu fiz, mas vou deixar o voto aí para ser anexado, mas no contrato, aqui tem 14% ao ano, quando foi feito o demonstrativo analítico de débito, mas no contrato o juro pactuado é de 8% ao ano. Acresça-se a esse fato o entendimento da jurisprudência do STJ em relação à taxa de juros remuneratórios a ser aplicada à célula de crédito industrial, assim como ocorre no caso de crédito rural, no sentido de haver limitação em 12% ao ano. Eu cito aqui essa jurisprudência, na parte que interessa, diz o seguinte: inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, aquecido de juros de mora e multa, na célula de crédito rural, comercial e industrial, incidindo a limitação de 12% os juros remuneratórios. Esse foi um agravo regimental não provido no resto 3.154 de Minas Gerais, relatou o ministro João Otávio de Noronha. Muito bem. Continuando aqui o nosso entendimento, eu estou fazendo uma fundamentação, além dessa que já expus aqui a Vossas Excelências, eu estou entendendo que é necessária, que resta a necessidade de realização de uma perícia contábil no caso em apreço, ocasião em que, insisto, não se tratar exclusivamente de aplicação dos encargos pactuados, mas também de observar quais encargos, de fato, foram aplicados e se estes estão de acordo, não só com o contrato, mas com a limitação prevista na jurisprudência. Ante ao exposto, o desembargador Guerreiro votou negando provimento. Eu estou aqui, ante ao exposto, com a devida vênia, voto num sentido diferente do relator, para conhecer e dar provimento ao apelo, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juiz de primeiro grau para que seja realizada uma perícia contábil. É como voto. Não tem... Foi sem interesse o Foi sem parecer interesse. do Ministério Público. Então, meu entendimento é que deve retornar os autos ao juiz de primeiro grau para que, ante essa vagante diferença de juros previstos no contrato e o que foi cobrado, se realizar uma perícia A contábil. discrepância, certo. Eu acompanho Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência mantém, né? Então, por maioria, foi dado provimento ao recurso. Mas aqui, como é apelação, senhora presidente, eu acho que ele vai para a Câmara estendida. Vamos fazer o sorteio. Então, por maioria, dado provimento ao recurso nos termos do voto divergente do desembargador Raimundo Barros. Havendo a não unanimidade, nós temos que fazer um sorteio para o quórum estendido. Fazer logo. Me permita só lhe... Provimento do recurso para retorno dos autos. Zé Ribamar Castro, desembargador Zé Ribamar Castro e desembargador Raimundo Bogéia. Sorteados para o quórum estendido desse processo.
É provimento apenas para retorno dos autos. Ah, É, isso. Então, desembargador Raimundo Barros, Vossa Excelência já está estou liberado. despachado, né? Muito obrigada. Não, despachado não. Liberado Não, por hora, queria por pedir enquanto. desculpas que não trouxe o voto antes, Não, porque tudo bem. coincide aqui com a sessão da 7ª Câmara Civil, né? Coincide. Eu estou respondendo pelo desembargador Josemar, ele estava de férias, e aí eu ficava na dúvida, atender lá que eu estou respondendo ou trazer o voto vista, e Certo. acabou desencontrando. Muito obrigado. Muito obrigada, até a Vossa Excelência, sempre. Aí nós temos a primeira preferência, o número 12. 12 da minha relatoria. Apelação civil, nós temos pedido de sustentação das duas partes, uma presencial e a outra por videoconferência. Apelação civil 829.991. Primeiro apelante, Leiliane Costa Araújo, advogado Bruno Vinícius Almeida dos Santos. Segundo apelante, AP Vida Assistência Médica Limitada, advogado Nelson Willame Fratoni Rodrigues. Os apelados são os mesmos. O parecer da douta Procuradoria pelo desprovimento de ambos os recursos, da doutora Clodenilza. Eu sou a relatora. Vou fazer um breve relatório. Qual é o advogado que está presente? Doutor Bruno é pelo primeiro apelante. Apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida no bojo da ação de obrigação de fazer, combinada com indenização de dano moral. Ajuizada por Maria Fernanda Araújo, representada por sua genitora, Leiliane Costa Araújo, em face da APV da Assistência Médica, a qual julgou procedente a demanda para confirmar integralmente a tutela anteriormente concedida, tornando-a definitiva e condenando a réu ao pagamento do valor de R$ 10.000 a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros legais de 1%, contabilizados da citação, considerando a natureza contratual da relação. A primeira apelante insurge a pena contra o valor de R$ 10.000 fixado a título de dano moral, que entende ser desproporcional ao enorme sofrimento experimentado. Visando a majoração da indenização, relata que, abre aspas, desde a tenra idade, a menor foi diagnosticada com uma síndrome neuromuscular, laringotraqueomalácia e displasia broncopulmonar, ficando dependente da ventilação mecânica, com síndrome clínico-radiológica compatível com doença pulmonar crônica, dependente de oxigenoterapia. Segundo segue informando que nesse interstício de tempo, lutas incansáveis foram travadas perante o Hospital Guará, de propriedade da apelada, órgãos administrativos tais como o PROCON, bem como o Ministério Público, com o único objetivo de levar a menor, que já se encontrava há bastante tempo estável, para o seu lar. Alega que a operadora de saúde demorou 1 ano e 8 meses para cumprir a liminar deferida no início da ação, que determinava que a Apvida custeasse o home care para que a menor pudesse ir para casa, ficar próxima dos pais, e mesmo ciente de que todas as empresas prestadoras do serviço possuíam estrutura para o tratamento indicado, que incluía, inclusive, ventilação mecânica 24 horas. Finaliza afirmando que a resistência da Apvida ao cumprimento da liminar transformou sua vida num verdadeiro pesadelo, vendo sua filha permanecer no leito de UTI quando poderia estar no seio familiar. Por tais razões, pugna pela majoração da indenização para 30 mil. Contra as razões devidamente apresentadas. A segunda apelante, por sua vez, em suas razões,
Argue preliminarmente nulidade processual por cessamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida e nulidade processual por ausência de provocação do Ministério Público para intervir no feito. No mérito, alega que não houve indicação do tratamento domiciliar pela equipe médica que acompanhava a menor, mas somente por médica particular contratada pelos pais da menor. Daí porque entende que não houve descumprimento de decisão judicial, vez que a manutenção da criança na UTI esteve amparada por recomendação médica da equipe do hospital. Requer o acolhimento das preliminares e, não sendo este o entendimento, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação e, em última análise, seja minorado o valor indenizatório fixado. Contra as razões apresentada em petição do ID 5879407, foi informado a este juízo o falecimento da menor Maria Fernanda Araújo e, posteriormente, formulado pedido de substituição processual para seus genitores. Pleito este deferido em decisão de ID 128.899.449, com amparo na súmula 642 do STJ, segundo a qual o direito de indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar e prosseguir na ação. A douta Procuradoria opina pelo desprovimento de ambos os apelos. Com a palavra, Vossa Excelência, doutor Bruno. É o relatório. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, eminente relatora, desembargadora Nelma Celeste Sarney. Cumprimento aqui cordialmente os demais desembargadores, senhor procurador de justiça, colegas advogados aqui presentes e serventuários da justiça. Subo essa tribuna em nome, representando a senhora Leiliane Costa Araújo, ora apelante, bem como representando também, por mais que este não faça parte do processo, o seu marido, o senhor Arlan de Araújo, pessoas essas incansáveis que batalham desde o ano de 2017, uma luta incansável. E confesso aqui, particularmente, que este julgamento também é especial para mim na condição de advogado, que os acompanho desde o referido ano. Nós temos esse dia de hoje como um dia para ser feito justiça, certo? Sairemos daqui, certamente, com a sensação do dever cumprido. Antes de apresentar as razões da referida apelação, gostaria aqui de fazer uma exposição, um breve relato dos fatos à época, e deixando bem claro que aqui nós, nesse referido processo, estamos falando, além do direito, desembargador Guerreiro Júnior, da empatia, do cuidado e, acima de tudo, da vida. A apelante, genitora da Maria Fernanda Araújo, que na época da propositura da referida demanda possuía 6 meses de vida e hoje, se estivesse viva, estaria no auge dos seus 6 anos de idade. Esta última beneficiária do plano de saúde da apelada, na categoria Premium. A apelante cumpre ressaltar ainda que sempre cumpriu com suas obrigações financeiras, contratuais. Dignos julgadores, a menor apresentou, desde o dia do seu nascimento, já abrindo aspas, uma insuficiência respiratória inicialmente caracterizada por atelectasia móvel, colapso pulmonar e hipotomia generalizada, assim como bem pontuado pela eminente relatora.
Os profissionais que acompanharam a criança à época a diagnosticaram com, abre aspas, síndrome neuromuscular, laringotraqueomalácia e displasia broncopulmonar, doenças estas que fizeram com que a menor ficasse dependente de ventilação mecânica. E assim, ela ficaria nessa condição a vida toda. Cumpre ressaltar que no mundo todo foram diagnosticadas apenas 6 crianças, se me falha a memória, e uma delas era a Maria Fernanda. Eminentes julgadores, após esse diagnóstico da menor com eminentes riscos de infecção hospitalar, os profissionais que acompanharam à época a menor, diferente do que alega a apelada, diferente do que alega a parte apelada, que não houveram pareceres dos próprios médicos do hospital, os próprios profissionais, a exemplo da doutora Áurea Trindade, sempre se manifestaram pela necessidade, então, do tratamento domiciliar via home care, 24 horas. Face à necessidade de ventilação, traqueostomia e alimentação via gastrostomia. E, segundo os médicos, esse tratamento home care, ele poderia dar condições melhores para a criança, já que ela estaria acompanhada pelos seus pais no seio, no ambiente familiar. A família de imediato pensou naqueles benefícios que o home care poderia trazer para aquela criança, a própria humanização do procurador de justiça, a humanização do tratamento home care e numa potencial recuperação da menor, longe dos perigos que um hospital poderia trazer, tais como uma infecção hospitalar. Das diversas vezes que a menor, inclusive, precisou de tratamentos médicos especializados no hospital, o Apvida falhou. Ela estava internada no hospital pertencente ao Apvida, o Hospital Guarás. Todos os tratamentos, quando se falava em tratamento especializado, ficavam a cargo dos pais. Eram os pais que tinham que pagar. Eu vos pergunto, qual seria a diferença desses tratamentos que eram feitos à época, de forma especializada no hospital, para um tratamento que poderia ser muito bem feito em casa? O fato é que, ao longo de todo esse tempo, foram feitos diversos pedidos administrativos. A parte apelante se socorreu do PROCON, órgãos como o PROCON, Ministério Público. Eu acredito que diversas vezes até cheguei a acompanhar a parte apelante em uma dessas diligências. Se Vossas Excelências me permitem, ler um trecho de uma decisão do do Superior Tribunal de Justiça do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ao examinar o RESP 1.378.707 RJ, ele destaca que o serviço de home care, tratamento domiciliar, constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora de plano de saúde, que, na dúvida, a interpretação nas cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor. O serviço de tratamento domiciliar, também conhecido como home care, significa que o tratamento feito em casa é enquadrado como a continuidade do tratamento no hospital, ou seja, não haverá mudança no tratamento, apenas mudança de local. Só para se ter uma ideia do martírio, desembargador Guerreiro, que essa família sofreu, já para a gente chegar no principal objeto dessa apelação, que seria a discussão da razoabilidade, da proporcionalidade, do dano moral arbitrado. A primeira decisão determinando o cumprimento da medida liminar
foi dada dia 23/10/2017, por meio de um agravo instrumento concedido pela eminente relatora. Não foi cumprido. A segunda decisão, já datada de 21/11/2017, já pedindo a majoração das astrentes, novamente não cumprido. A terceira decisão, datada de 23 de janeiro de 2018, novamente não cumprido. E detalhe, esta última, foi necessário a intimação dos diretores da Bivida lá em Fortaleza, os bilionários diretores da Bivida. No intervalo de tempo de 24/8/2017 até 5 de outubro de 2018, a saga da família, enfim, teve fim, com efetivo cumprimento na medida liminar. Após quase 2 anos, desembargadora Galeisa, para o cumprimento de uma medida liminar. Muito se fala da razoabilidade, da proporcionalidade, mas essa situação ela só se revela possível quando razoável é razoável, proporcional. Aqui não existe proporcionalidade nesse caso. Aqui a gente não pode só falar de falha na prestação de serviço, tendo em vista que foi demonstrado um verdadeiro desdém, um deboche. E nada é capaz de reparar a dor dessa família, que hoje está aqui. Razão pela qual o quanto indenizatório ele deve ser sim majorado, por conta de todo o sofrimento da apelante, ao longo de todo esse tempo. Pegando um gancho já no arcabouço do referido processo, falamos já da parte principal, mas não podemos esquecer da parte acessória, desembargadora Nelma. Ao longo de todo o processo, foi necessário a propositura de um cumprimento de provisório de decisão das astraentes que chegaram ao patamar de R$ 1.117.277,62. A apelada chegou a fazer a garantia do juízo. O magistrado de base reduziu o valor para R$ 500 mil, acolhendo o pedido de redução das astraentes. Sabe-se que a decisão que culmina na redução de astraentes não faz coisa julgada. E no presente caso, o desembargador Guerreiro, ela tem apenas o condão educativo. Por tais motivos, a parte apelante requer a majoração da multa, outrora reduzida para o patamar de R$ 500 mil para o valor originário do pedido de execução, de R$ 1.117.277,62. Caso este não seja o vosso entendimento, eminente relatora, requer a parte apelante a manutenção da multa outrora reduzida para o valor de R$ 500 mil, no valor de R$ 500 mil. Requer, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido com a finalidade de reformar a sentença recorrida, majorando os danos morais do patamar de R$ 10 mil para R$ 30 mil. Muito obrigado. Obrigada, Vossa Excelência, doutor Raimundo Ivan Barroso Rodrigues Júnior. Está na tela. Vossa Excelência, com a palavra. Agradeço, Excelência. Pela bebida apelada. Agradeço, Excelência, a franquia da palavra. Aí, para fim de registro, me chamo Raimundo Ivan Barroso Rodrigues Júnior, advogado inscrito na OAB do Maranhão 11.579, por sustentar aqui as razões do recurso da PIV da assistência médica. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os integrantes dessa colega da Câmara e faço aqui na pessoa da ilustre presidente. Cumprimento também o membro do Ministério Público, a pessoa da procuradora, que funciona hoje na sessão. Cumprimento os servidores, colegas advogados, na pessoa do patrono da parte ex-adversa. E serei muito breve nas minhas considerações, não entrando na parte fática, até porque meu colega já expôs, mas a gente precisa pontuar algumas questões desses autos e
passarei a expor aqui as nossas razões. Excelências, como já bem mencionado, a menor, de fato, nasceu com uma doença genética, né, com uma deficiência neuromuscular, que incorreu nessa necessidade da ventilação mecânica. E, a princípio, houve uma indicação de home care, até assinado também por um dos médicos lá do nosocômio credenciado, da operadora. Todavia, excelências, o quadro da paciente, a evolução que se teve, né, pela condição de saúde dela e a necessidade desses cuidados em terapia intensiva, o próprio médico assistente, né, que cuidava, que tratava da paciente, que era, inclusive, o responsável da UTI pediátrica, o Dr. Pedro, exarou novo laudo médico, indicando que, de fato, a paciente ela não tinha condições de ser, de ter essa conversão da internação hospitalar para uma intervenção de home care. Aqui, excelências, as nossas razões elas se baseiam nesses dois pilares, que o primeiro é a ausência de cobertura contratual do home care. No entanto, o segundo pilar, que seria a ausência e a principal controvérsia dos autos, a ausência de indicação do médico assistente, e aí, inclusive, esse segundo fundamentação, ela se sobrepõe à questão da previsão contratual ou não do home care, considerando que o próprio médico assistente, o Dr. Pedro, né, inclusive está juntado aos autos, sobre o ID 3666585, na página 1, um novo laudo médico fundamentando pela não indicação do home care, porque a paciente ela tinha um quadro de insuficiência respiratória aguda e necessariamente pela questão também da necessidade de utilização de alimentação interal, por gastromestria, né? Esses cuidados necessariamente teriam que se dar, infelizmente, numa UTI pediátrica que tem todo o suporte, teria todo o suporte para dar esse tratamento, né, e a manutenção da vida da paciente, né? A principal questão aqui desses autos, em que pese tenha um laudo médico produzido pela família, por uma médica que não acompanhava a paciente diariamente, né, a doutora Aura, como mencionado pelo colega, que tenha produzido esse relatório médico, mas de fato é o médico assistente, e no caso, chefiado pelo Dr. Pedro, que estava ali diariamente com a paciente e que acompanhava o seu quadro de saúde e não indicou, né, reviu essa decisão e não indicou a paciente, a menor, para um home care. E aqui, excelências, esse principal ponto que se tornou controvertido nesses autos, e já chamando a atenção pelas demandas de saúde que são recorrentes, Vossas Excelências julgam praticamente que semanalmente, a fundamentação para a operadora de saúde que, frise-se, não intervém no trabalho do médico assistente, por ter total autonomia, ela ficou meio que de mãos atadas, considerando que o profissional indicou que ela não teria condições, pela sua condição de saúde, a ir para a internação domiciliar. Então, Excelências, como Vossas Excelências julgam muitos processos com essa matéria, inclusive fundamentações já de forma pacífica da jurisprudência, não só desse tribunal, mas de vários tribunais do país e do próprio Tribunal de Justiça, de que o médico assistente aqui tem autonomia, por meio do seu relatório médico, a indicar o melhor tratamento a beneficiário. E aqui nos autos, Excelências, mais uma vez, ressaltas, o Dr. Pedro, pela condição de saúde da menor,
ele não indicou essa internação domiciliar, mesmo porque a UTI a UTI neonatal era o local que reunia as condições da manutenção da vida da menor, considerando que lá tem toda uma equipe multidisciplinar, 24 horas, composta tanto por médicos e outros profissionais, inclusive com meio de equipamentos a resguardar a vida da menor. Então, Excelências, o ponto principal das nossas razões execuçais seriam, inclusive, foi objeto de um embargo de declaração que não foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau, da Tamássima Vênia, foi a ausência do magistrado em primeiro grau de enfrentar essa tese quando proferiu a decisão, a respectiva sentença, que a gente vem aqui refutar. Dito isso, Excelências, a gente vem impugnar pela manutenção, pela provimento do nosso recurso de apelação para que se reforme essa decisão de primeiro grau, considerando que a operadora ela tão somente deu cumprimento àquela recomendação que o médico assistente deu, informando que não poderia, a menor não tinha indicação para ir para a internação domiciliar, e também, como a gente utiliza como base, um próprio recurso especial do Superior Tribunal de Justiça, de número 11.537.301, do Rio de Janeiro, que lá se definiu que, nos casos de substituição de internação domiciliar, um dos requisitos seria a indicação do médico assistente, aquele que acompanha a paciente, né? O paciente de forma integral. E, como já mencionei, o médico assistente do Dr. Pedro, ele não indicou a substituição dessa internação pelo home care. Então, Excelências, assim, não vamos entrar no mérito do que a família passou por conta da condição de saúde do menor. Eu como pai, com certeza não conseguirei imaginar qual que seria a dificuldade que eles enfrentaram por conta da doença. Acredito também que Vossas Excelências também não conseguirão mensurar essa questão, porque é uma coisa muito íntima, e de fato, e só eles que passaram por isso é que podem, de fato, dizer. Todavia, Excelências, aqui não há incorrência de danos morais, da Tamássima Vênia, o ilustre colega defendeu na tribuna, e também que foi fixado na sentença de primeiro grau. A gente entende que não há ocorrência de dano moral nesse caso, porque a operadora ela se baseou pela indicação do que o médico assistente, Dr. Pedro, preconizou tanto no seu lado médico, que foi juntado aos autos, né, como também na vivência diária que o médico tinha com os profissionais da operadora. De modo que a gente vem, Excelências, reiterar nossas razões execuçais para que se reforme a decisão em primeiro grau, afastando essa condenação por essas razões que estou sustentando aqui nessa tribuna, e que consta do nosso recurso de apelação, considerando que, por essas circunstâncias, não há que se falar em ato ilícito, considerando que a operadora, ela, de fato, só deu cumprimento ao que o laudo médico, do médico assistente, determinado. Quanto às astrintes, Excelências, e aqui, data máxima vem ao que o colega defendeu na tribuna, a fundamentação das astrintes, né, e não tem o caráter ressarcitório ou pedagógico, mas sim um caráter coercitivo, de modo que ele deve ser arbitrado de forma utilizando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E o que se viu nesses autos é que essas astrintes arbitradas elas não respeitaram esses dois princípios, de modo que a gente vem reiterar para se afastem, né, o arbitramento dessas astrintes
ou que se reduzam para um patamar mais proporcional, razoável, mesmo porque a operadora ela não deu cumprimento inicialmente à decisão liminar, baseada no laudo médico do médico assistente, que é aquele que tem a capacidade técnica de aferir se aquela decisão, não a decisão em si, mas se a condição de saúde da menor poderia ser, de fato, sofrer algum risco, se fosse de imediato para o home care ou não. Então, essas seriam as breves considerações que eu queria reforçar nessa tribuna. Mais uma vez, pedindo o provimento do nosso recurso de apelação, para que se reforme essa decisão de primeiro grau. E quanto ao recurso da parte já de forma subsidiária, né, pela, assim, de fato, houver a manutenção do pleito, não houver a manutenção da sentença em primeiro grau, já contrarrazoando o recurso de apelação da parte autora, a gente entende que os critérios que foram utilizados pelo juiz em primeiro grau não devem ser revistos quanto ao valor do dano moral arbitrado, de modo que a gente vem pugnar pelo improvimento do recurso de apelação da parte autora. Essas seriam as breves considerações. Eu agradeço e devolvo a palavra ao presidente. Raimundo Ivan, obrigada por sua presença e pelas suas esclarecedoras, né, argumentações. Vossa Excelência, com a palavra, Ministério Público. Senhora presidente, Doutor senhor Vileno. desembargador Guerreiro, senhora desembargadora Galiza, senhores advogados, o Ministério Público inicialmente fez a sua manifestação pelo desprovimento dos dois recursos, mas neste momento eu vejo que não há dano mais expressivo do que a morte, e principalmente uma morte de uma criança, né? O idoso já viveu toda a sua vida, a morte não é tão sentida como faz a falta, a família, a morte de uma criança. Então, eu vejo patente, manifesto, evidente o dano moral, né? Ouvi da tribuna que não havia demonstração desse dano moral nos autos. O ID 7556-774, página 1 e 3, a médica que atendia a família declarou indicar a realização de gastronomia com fundoplicatura e a seguir este procedimento será possível passar a paciente para tratamento domiciliar tipo home care, onde a ventilação via traqueotomia e a alimentação via gastronomia sem instabilidades orgânicas outras, pode conferir melhor bem-estar para a criança. A prova técnica está nos autos, mostrando que a Apvida não deu o devido tratamento à criança. O Ministério Público vê presente o dano moral, que, na forma fixada, em primeiro grau, R$ 10.000, não compensa os danos sofridos por essa família, né? E, nesse sentido, o Ministério Público muda a sua manifestação no sentido de reconhecer, que seja reconhecido o dano moral no patamar pedido pela família, se assim entender os senhores desembargadores, inclusive um pouco acima disso, por face, como eu disse no início, não há dano mais expressivo do que a morte de uma criança. Então, Excelência, o Ministério Público muda a sua manifestação no sentido de que seja reconhecido o dano moral reclamado pela família. Pelo provimento do primeiro recurso e desprovimento do segundo recurso. Muito obrigada, doutor Fileno. Bom, os recursos atendem aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Eu estou rejeitando todas as preliminares suscitadas pela apelada. A preliminar de nulidade de ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito,
Isso aí o STJ tem uma súmula que diz que a falta de intimação do Ministério Público pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado. Isso aí é pacífico. Cessamento de defesa por indeferimento de prova pericial não merece também prosperar, visto que o magistrado agiu por considerar que os documentos acostados aos autos eram suficientes para o julgamento da lide. Também o STJ já sumulou pacificamente a matéria. Não há cessamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas. De mais a mais, a perícia também não poderia ser realizada, tendo em vista o falecimento da menor. Por tais razões, eu rejeito as preliminares suscitadas. Desembargador Guerreiro Júnior. Desembargadora Galiza. Acompanho Vossa Excelência. No mérito, a controvérsia gira em torno do dever da Apivida de custear o tratamento domiciliar, bem como da ocorrência de dano moral e o valor da indenização. A matéria fática está já bastante esclarecida, todos nós tomamos conhecimento da angústia que foi esse tempo todo. Essa luta, inclusive no meu gabinete, ao julgar o agravo de instrumento, que foi distribuído para mim, tentei realizar uma audiência de conciliação com as partes e realmente foi infrutífera. Você vê que está patente a omissão do plano de saúde em discutir única e exclusivamente o que seria melhor permanecer na UTI ou ir para tratamento domiciliar com o mesmo suporte de uma UTI. O STJ, ele já há muito tempo pacificou o entendimento, o ministro Ricardo Vilas Boas, ele diz textualmente que resume todo esse questionamento, abro aspas. Verifica-se que o serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto à família e no lar, aumentando as suas chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares. Mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos, diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem, diárias e outros. Diante disso, será abusiva qualquer cláusula contratual que tenha como consequência a vedação absoluta do custeio do serviço do tratamento domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário consumidor em situação de desvantagem exagerada. Já na minha decisão, no agravo de instrumento, na liminar, eu já pontuei nesse breve texto, permitam-me só relembrar. O serviço de tratamento domiciliar consiste na continuidade do tratamento realizado no hospital, havendo mudança apenas do local onde os cuidados serão ministrados, ou seja, a menor teria todo o suporte da UTI hospitalar, só que em sua casa, ao lado dos pais. Assim, não há o que se falar em delimitação do tratamento a ser dispensado, porquanto este será idêntico àquele prestado no sistema de internação hospitalar, com base no relatório médico, com todos os detalhes do quadro de saúde da menor e do tratamento utilizado, a ser fornecido pelo Hospital Guarais, a empresa prestadora do serviço de home care, a qual deverá dar continuidade aos protocolos já utilizados no tratamento hospitalar ou alterá-los diante de eventual mudança em seu estado de saúde, não estando descartado o retorno ao hospital, caso se faça necessário. Aqui não tem mais o que se discutir. O advogado do plano de saúde disse aí que não houve
indicação houve pela médica particular, concordo, foi uma médica particular que afirmou da possibilidade, já que as condições gerais da paciente indicavam o tratamento domiciliar, e o médico, o relatório também, o médico do plano de saúde, não excluiu o home care. Ele, claro, opinou pelo tratamento, pela internação, mas sem excluir o home care. Então, eu acho que não temos mais o que discutir sobre isso, o dano moral, como bem ressaltado aqui pelo representante do Ministério Público, está patente na questão. Então, eu reputo desproporcional o valor fixado a título de indenização por dano moral, no primeiro grau, tendo em vista o enorme sofrimento suportado pela criança e por seus pais, e a capacidade financeira da operadora do plano de saúde. Razão pela qual eu entendo que a sentença merece reforma neste ponto. E aqui eu quero ressaltar que o valor, eu gostaria de, nesse momento, condenar 100 mil, mas Vossa Excelência pediu 30. Então, eu não posso extra petita aumentar, porque é o que seria. Pelo menos não tem valor que seja proporcional a um dano dessa monta. Mas Vossa Excelência pediu 30, então eu não posso ir além do seu pedido, porque aí seria uma decisão extra petita. Então, eu dou provimento ao primeiro apelo para majorar os danos morais fixados em 10 mil para 30 mil, como pedido, de acordo com o parecer ministerial, e nego provimento ao segundo apelo. Fixo o juro de mora a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 15, fixo a correção monetária na condenação dos danos morais a partir da data do arbitramento da reparação, o termo inicial dos juros de mora, mantendo os demais termos da sentença, inclusive das astraentes aqui, fixado na sentença. Majoro, na forma do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, os honorários de sucumbência ao patamar de 20% sobre o valor da condenação. É como eu voto. Perfeito. De acordo. Desembargador Guerreiro, Pena. desembargadora Galiza. Pena que não se pode aumentar. Não pode, exatamente, porque o valor justo, Não pode mais chegar. ou menos justo. Senhora presidente, senhora relatora, além a senhora está majorando para 30 mil, e a Astraíde vai ficar no No patamar patamar fixado na sentença, que foi 500 mil? 500 mil. Tá, acompanho Vossa Excelência. Porque só para eliminar do agravo de instrumento, foi 1 ano e 8 meses para cumprir. Foi majorada 2 vezes, aí já é a segunda. Só cumpriu depois que foi majorada a 3ª vez. Cadê o menino? Então, Obrigado, bom dia a todos. unanimemente, dado provimento ao primeiro apelo e negado provimento ao segundo apelo, nos termos do voto da relatora, de acordo com o parecer do Ministério Público retificado em banco. Vamos à nossa próxima preferência. Agradeço, excelências. Tenha uma Não, boa restante de sessão. rapidinho, mas Então, aqui é rápido. Tchau, até logo. Vocês também. Beijo. Aqui é um agravo de instrumentos, os processos, eu esqueci de avisar, da desembargadora Maria da Graça, não serão julgados. O próximo. 9. Apelação 9 da pauta, apelação cível. 9, cadê? Só preferência, né? Apelação, desembargador. Não pode julgar. Suspeita, desculpa. Não Desculpe. pode. Não, é o processo número 3 agora. Isso. Não é dela, é um agravo de instrumento. Número 828.43, é Banco do Nordeste do Brasil, advogado Carínio Souza Farias, Francisco Xavier, o agravado, Felipe Antônio, o advogado, não teve interesse, o Ministério Público, desembargador Guerreiro Júnior. Vai ter advogado? Não no vai, tribunal? não vai ter sustentação oral. Vai? Não.
Desembargador, eu vou só para a emenda. Tem Processo pedido a cumprimento de sentença. Essa agravo matéria aí de já cumprimento de está. sentença, decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, equívoco quanto à Ok. moeda utilizada para a conversão do valor do acordo celebrado em dólar, insurgência contra juro de correção, inovação recursal, não configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, exclusão das extraentes impostas ao gestor do banco, agravo provido. Eu estou provendo, desembargadora, tão somente para mandar esse processo para a base novamente. É, porque houve Matéria. só Pra um ver a equívoco diferença na da moeda. É. Isso. A Nesse moeda, sentido. então É nesse sentido, eu estou anulando provimento do provimento ao recurso presente para agravo devolver os autos. para caçar decisão. É, que idêntico. A homologou os cálculos. advogada que pediu é favorável a ela, a doutora Emanuele. Bom dia, Vossa Excelência. Só o nome e a OAB para registro, por favor. Bom dia, excelentíssima senhora desembargadora presidente, demais desembargadores presentes no ato, colegas e serventuários. Me chamo Emanuele Jesus Pinto Martins, OAB MA 9754, e realmente iria sustentar a parte agravada. Sim, Francisco muito Xavier de Souza obrigada, Filho. Vossa Excelência. Desembargador, eu acompanho o desembargador Guerreiro Júnior, desembargadora Galiza, pelo provimento. Tenho Vossa Excelência, senhor relator, de devolver o processo para a Isso, doutora. provimento do recurso para devolver. Unanimemente. Sem interesse. Agora sim, o número 9. Apelação civil 1265, Vale S.A., advogado Lara, matéria já conhecida, apelada Daiane de Andrade Coelho. Maria das Dores é advogada, não teve interesse o Ministério Público, desembargador Guerreiro, matéria pacificada já. Nós já julgamos um caso desse, mas Várias viu o mesmo vezes, valor, vários casos. mesmo valor, é de 50 mil, apelação civil, ação indenizatória, atropelamento na estrada de ferro Carajás, falecimento, responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, artigo 37, parágrafo 6, Constituição Federal, negligência quanto ao dever de prevenir acidentes, culpa concorrente da vítima, dano moral configurado, razoabilidade e proporcionalidade, apelo desprovido. Eu estou mantendo a sentença exatamente dentro dos limites que nós temos julgado. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Galiza. Acompanho Vossa Excelência, 50 mil e a pensão para os filhos. Já julgamos. Até Pelo 18 anos. provimento, né, do recurso, Ok. mantendo a decisão. Eu acompanho. Isso. Unanimemente, Desprovido sem interesse pela produção. ministerial. O 8º é outra preferência. Oitavo. Apelação civil 813/88, Hospital São Domingos. Advogados Dino Figueiredo Lauande, adjunto, segundo apelante do Estado do Maranhão. Os apelada Roseane Martins Quinderé, segundo apelado município de São Luís, terceiro apelado Hospital São Domingos. O parecer é pelo desprovimento de ambos os recursos. Eu acompanho Vossa Excelência. Eu vou julgar de acordo com o Mantido, né? Desembargadora de Galiza. acordo com o parecer ministerial. A apelação civil, ação João, ordinária. o advogado está na tela aqui aparecendo, está. Internação de lei tem UTI não Está disponibilizada. por quem o doente advogado que natal. está aparecendo? Ele quer fazer sustentação oral? Pelo São Domingos, doutor João Vitor Oliveira. Bom dia, doutor João Vitor. Bom dia. Vou ter que ler o relatório. Adoto como relatório a parte positiva do parecer. Vossa Excelência vai fazer sustentação oral? Sim. Adoto como relatório o parecer positivo do parecer ministerial, segundo grau, da lava do excelentíssimo procurador, doutora Clorinilda Ribeiro Ferreira, que ela transcreve apelação civil interposta pelo Hospital São Domingos Limitado, Estado do Maranhão, por inconformismo com a sentença proferida pelo juiz de direito da Vara da Saúde Pública da Comarca de São Luís, que nos autos da ação combinatória com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Rosiane Martins, quem dere, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, determinando que o Estado do Maranhão realize a transferência da parte autora do Hospital São Domingos para uma unidade de saúde pública, estadual ou municipal, e proporcionar a ela o tratamento necessário ao pronto restabelecimento de sua saúde, apenas contra
apenas a contar das 13h29 do dia 21 de 4 de 2020, do momento da aprovação pela Central de Leitos a pedido de transferência, condenando o Estado do pagamento do valor equivalente às despesas havidas com o tratamento da parte autora. O Hospital Primeiro Apelante, em suas razões recursais e de tal, afirma que a responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares por parte do ente público do Estado do Maranhão se inicia no dia em que há solicitação de transferência do paciente à rede pública de saúde. Sendo assim, faz jus que o marco inicial da responsabilidade do ente público seja somente o dia 21 de 4 de 2020, reiterando-se a hora fixada na respeitável decisão, por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo. Em suas razões recursais, folha 107, 170, 181, o Estado, segundo o apelante, sustenta, em resumo, a impossibilidade de atribuir ao Estado do Maranhão, o Instituto do Estado do Maranhão, a imputação pelo pagamento de despesas hospitalares realizadas no Instituto de Saúde Particular, afirmando que a decisão liminar concedida pelo juiz da primeira instância dizia respeito tão somente à transferência para o leito de UTI de rede pública, não especificando em relação ao custeio de despesas relativas ao tratamento anterior. Desta feita, afirma que, uma vez que a decisão foi proferida na mesma data em que a paciente foi efetivamente transferida ao hospital da rede pública, não haveria que se responsabilizar a Fazenda Pública pelo custeio da estadia no hospital particular, que foi de sua vontade firmar um contrato de prestação de serviço originariamente firmado com a referida entidade. Com base nesse argumento, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão de base. Instada a se manifestar, a parte apelante apresentou regularmente as suas contrarrazões, onde requer, ao fim, o desprovimento do recurso com a consequência manutenção da sentença. Acrescento que, ao final do referido parecer, a douta Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso para que fosse mantido os termos da sentença de base. É o relatório, senhora presidente. Doutor... Como é o nome dele? Não, que está na tela. Doutor João Vitor. Sim, Excelência. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia a todos. Apelante. Desembargadora presidente Nelma Sarney, excelentíssimo desembargador relator Antônio Guerreiro, excelentíssima desembargadora Galiza, ilustríssimo membro do Ministério Público aqui presente, colegas advogados, serventuários e os demais presentes nesta sessão de videoconferência. Bom, o caso em questão é mais uma herança desse período difícil que todos vivemos no ano de 2020, a pandemia de Covid-19. Era 20 de abril daquele ano, quando a apelada, a senhora Rosiane Martins Kenderi, ora de Cuyos e apelada, contraiu infecção por Covid-19 na sua cidade, lá em Bacabeira. E ao necessitar de atendimento, a apelada se dirigiu, então, com seus familiares ao Hospital Municipal daquela cidade e teve negativa de atendimento. Não havia estrutura ali para o seu atendimento e ela foi encaminhada para São Luís. Não entendi E, nada. em seguida, ela então acabou também recebendo sucessivas negativas de atendimento aqui também na capital, nas mais diversas UPAs. Isso está também nos autos. Então, já ao final daquele dia, do dia 20 de abril de 2020, a apelada, então, já agora inconsciente, os seus familiares resolveram, então, em um ato de desespero, encaminhá-la até o Hospital São Domingos, este da rede privada Ora Apelante. E se todos, então, se recordam, o dia 20 de abril do ano de 2020 era um dia em que a saúde, o sistema de saúde público, ele já estava à beira do colapso. Os casos de coronavírus estavam se exponenciando em uma escala
assustadora e as mortes se empilhavam cada vez mais. É bom relembrar que a apelada era portadora de síndrome de Down, idosa, e carecia de atendimento hospitalar. E tendo sofrido mais de 4 negativas de atendimento, ela então chega ao Hospital São Domingos, é recebida, tem todo o atendimento prestado a ela, mas ao 8º dia de internação naquele hospital, a apelada veio a óbito, evoluiu a óbito. E, bom, o processo, em poucas palavras, tramitou conforme a lei e, ao fim e ao cabo, a sentença reconheceu a obrigação do Estado do Maranhão em transferir a apelada para a unidade de saúde pública e proporcionar a ela o tratamento devido. Mas, diferente do pedido da contestação do hospital, o juiz de base entendeu que a possibilidade, ou melhor, a responsabilidade do Estado pelo pagamento dessa conta teria iniciado somente às 13h29 do dia 21 de abril, quando a Central de Regulação de Leitos aprova, pelo menos entre aspas, aprova o pedido de transferência. A sentença também seguiu estabelecendo que o valor da conta, excelentíssimo desembargador Guerreiro, o valor da conta gerado no Hospital São Domingos não deveria ser o de balcão, mas deveria ser refaturado conforme os critérios de ressarcimento do SUS. Isso fazendo conforme a tese 1033 do STF. E aí, então, por essa razão, a sentença acabou determinando que a condenação do hospital privado, o Hospital São Domingos, em custas processuais e honorários de sucumbências incidentes sobre o valor que o hospital havia juntado, da conta final, a diferença entre esse valor e o valor a ser apurado pelos critérios de ressarcimento da tabela SUS. Pois bem, então, o presente pleito recursal, no presente pleito recursal, o apelante vem sustentar que o marco inicial da responsabilização do ente público, a saber, o Estado do Maranhão, não deveria ser apenas, não deveria lidar ou tratar de horário, de momento, segundos específicos, mas a data do dia 21/4/2020, pois é irrelevante para fins de responsabilização do ente público a hora da solicitação, porque, inclusive, este é o entendimento no recente julgado de processo semelhante, e aqui eu peço vênias apenas para citar o número do processo 86566896/2018/810.001, realizado pela primeira Câmara Civil deste tribunal, sob a relatoria do eminente desembargador Jorge Rachid, qual deu provimento unânime a recurso de apelação para a fixação da responsabilidade do ente público, não na data, ou melhor, no horário da solicitação de transferências, mas na data, no dia, portanto. Em segundo lugar, o pleito recursal, o pleito desta apelação, sustentar também que não há necessidade da realização de liquidação por artigo do valor a ser ressarcido ao hospital, isto porque é incontroversa a prestação de serviço e é incontroverso o valor da data da solicitação de transferência à conta hospitalar. A bem da verdade, a conta sequer foi objeto de impugnação pelo ente público. Se analisada a sentença, é dito lá que havia necessidade de apuração do valor em liquidação baseado no recurso extraordinário, no julgamento do recurso extraordinário 666094. Acontece que este julgado é inaplicável ao presente caso, pois esse acórdão, ele é posterior a esta ação e segundo a própria redação do acórdão, ele possui efeitos tão somente ex nunc. Além disso, vem impugnar também a apelante, o Hospital São Domingos, a respeito dos honorários de sucumbência, o reconhecimento de que o ônus de sucumbência é regido pelo princípio da causalidade, de modo que a responsabilidade, então, excelentíssimos, a responsabilidade é daquele que deu causa ao processo. O Hospital São Domingos não deu causa a esse processo. A apelada foi
teve sobre si negativa de atendimento na rede pública e por isso ela se dirige ao hospital, por isso ela ajuiza uma ação. Nada requereu do Hospital São Domingos. Portanto, em suma, se pudéssemos assim dividir em 4 pontos, o primeiro requer-se o reconhecimento de que a presente lide foi instaurada em virtude unicamente da omissão dos entes públicos em fornecer atendimento à apelante, ou melhor, à apelada. Portanto, a conta hospitalar tem direito ao ressarcimento desde a data da solicitação de transferência e que esta seja a responsabilidade do Estado do Maranhão. Ponto 2. Requer-se o reconhecimento de que não houve interesse sucumbente do Hospital São Domingos, pelo que a sua condenação em arcar com tal ônus não deve persistir. Ponto 3. Requer-se também o reconhecimento de que nos autos já constavam os valores dos procedimentos dispensados à apelada durante os 8 dias em que permaneceu internada, sobre os quais não houve, repito, não houve impugnação, não havendo necessidade de liquidação de sentença, devendo ser considerado os valores fornecidos e já constante dos autos. São essas as considerações. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Devolvo a palavra ao relator, desembargador Guerreiro Júnior. Vossa Excelência pode... O voto está na tela, eu já... É só isso. A sentença está bem clara, né? Especificou todos os itens, isso. Ei, Guerreiro Júnior, liga o som, não está gravando. Vossa Excelência tem que repetir. Não gravou. Tem um negócio aqui que está... Então, desembargadora, a matéria de mérito envolve quantia fundamental, eu vou seguir a sentença de acordo com o parecer ministerial na sua integralidade, está perfeito. Ao final, eu vou concluir exatamente como a sentença concluiu. Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nego o provimento aos apelos, mantendo a sentença em todos os seus termos. Eu acho que nós estamos aqui realmente fazendo o melhor julgamento dessa matéria. É como eu voto. Eu acompanho, Vossa Excelência. O parecer foi mantido, Mantido, né, pelo Excelência. desprovimento. Desembargadora Galiza. Acompanho Vossa Excelência. Unanimemente negado provimento aos apelos nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. Número 4, último pedido de preferência, o 4 da pauta. Agravo de instrumento 802.941, Sol Nascente, Transporte Logística Limitada, advogado Jean Rodrigo e outros, Banco Volvo Brasil, Natália Kovaski Fontana. O Ministério Público não teve interesse, o relator desembargador Guerreiro Júnior. Matéria pacificada, teve pedido de... Agravo de instrumento civil e processual, recuperação judicial, credor fiduciário, exclusão de crédito, alegação genérica na essencialidade de bem, hipótese de exceção não verificada, pedido incidente de justiça gratuita, não demonstrado de seus requisitos, agravos desprovidos, agravo de instrumento desprovido sem interesse ministerial. De acordo com a pacífica jurisprudência... Essa aí é em bloco, né? O número 5 também são as mesmas partes. 0804, 14752, Banco Volvo, não é esse. Natália Fontana, Banco Volvo, Sol Nascente, Carlos Alberto. É a mesma matéria, desembargador Guerreiro Júnior, é em bloco o julgamento. Agravo de instrumento prejudicado sem manifestação ministerial. Também é processo civil, agravo de instrumento, recuperação judicial, mesma matéria. Mesma matéria, em bloco. No número 4, agravo de instrumento desprovido, sem interesse ministerial. Eu acompanho. E o número 5, prejudicado. Prejudicado sem manifestação desembargadora ministerial. Prisca Galiza. Acompanho o relator. Então, o agravo desprovido, número 4, e o 5, prejudicado.
Não temos mais preferências. Vamos à nossa pauta, desembargador 6, agravo de instrumento 824049, também da relatoria de Vossa Excelência Ana Maria Gomes Pereira, Ítalo Fábio Gomes de Azevedo, município de Balsas, procurador Miranda Teixeira. Adota a procuradoria pelo desprovimente. É assim que Vossa Excelência vota? Desacordo, em desacordo ou de acordo com o parecer ministerial. Agravo de instrumento provido, não, eu estou em desacordo com o parecer ministerial. A processual civil e tributário, agravo de instrumento, execução fiscal, recusa do bem oferecido em garantia, necessidade de intimação do executado para a substituição do bem, penhora de bens, ordem legal, flexibilização, possibilidade precedência do STJ, a princípio da menor onerosidade em favor do executado, agravo provido. Eu também acompanho Vossa Excelência. Vossa Excelência mantém? Mantém, Excelência, respeito ao colega. Então, contra o parecer provimento do recurso. Desembargadora Galiza. É um agravo, né? Provimento. Acompanhe Vossa Excelência. Unanimemente, contra o parecer, dado provimento ao recurso. Nos termos do voto do relator, apelação cível 080266, Bernarda Maria da Silva, Banco Pan. Apelados são os mesmos, não teve interesse o Ministério Público. Desembargador Guerreiro Júnior. Primeiro apelo provido, segundo apelo desprovido, sem interesse ministerial. Acompanhe. Desembargadora. Acompanhe Vossa Excelência. Unanimemente, dado provimento ao primeiro apelo e desprovido o segundo apelo. Matéria bancária, desembargadora Galiza. 10, apelação cível 080542, apelante Tatiana Cardoso Rodrigues Batista, Itaú Unibanco, administradora de veículos, Nelson Monteiro Neto, adota a procuradoria sem interesse. Alienação fiduciária, demora na baixa da gravação, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo, apelo desprovido, sem interesse ministerial. Acompanhe. Desembargadora Galiza. Acompanhe, Vossa Excelência. Unanimemente, negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Último da pauta, apelação cível 0805-452, Tereza de Jesus Oliveira, apelado Sul Financeira, Crédito, Financiamento e Investimento. Wilson Belchol é o advogado. O parecer da Procuradoria pelo desprovimento. Mantido? Mantido. Vossa Excelência. Qual é o processo? Não, sou eu que sou a relatora, desculpa, o último. É idoso e matéria já ausência do dever de reparar os danos. Eu estou de acordo com o Ministério Público, negando o provimento. Plenamente de acordo. Desembargadora Galiza. Qual é esse? Tereza de Jesus Oliveira? 11, há muito tempo. Acompanhe, Vossa Excelência. Não foi. O número 2 não foi, desculpa. Agravo de interno, Estado do Maranhão, procurador Daniel Blume, agravada Ana Cláudia Ferreira e outros, advogado Josivaldo Oliveira e outros, Gilson Robert Araújo. Desembargador Guerreiro Júnior, relator. Agravo interno, decisão de retratação, face possível ofensa a tese fixada em recurso repetitivo, competência do órgão colegiado, artigo 1030-2, Código de Processo Civil, observância, recurso extraordinário número 83-7311, tema 784, perterição arbitrária e imotivada reconhecida, agravo conhecido e desprovido no mérito. Acompanho, Vossa Excelência. Desembargadora Galiza. Acompanhe, Vossa Excelência. Unanimemente negado provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Encerrado? Pressão baixa. Cadê a outra pauta? Não me deram. Peraí. Vamos à nossa pauta de direito privado. Nós só estamos em desacordo. Não tenho, nem vamos abrir para sustentação, porque a matéria é objeto de RDR. Banco Pan já sabe disso, advogado. Qual desembargador, Vossa Excelência, que pode dizer qual que está em desacordo? O 5. O número 5. Nós só, desembargadora Galiza, só anunciamos o número, os que estão em desacordo,
Com parecer Número ministerial, 5, ou desacordo. por questão de procuração, alguma coisa Improvimento. de só menos importância. Improvido. Número 5, 5, 11, 11. 15, Desacordo. 15, 19, desacordo. 19, 22, 22, 27, 27, 28, desacordo. 28, 28, 29. não, 28, 32, Ah, não, 28, 32. 32, 15, 35 e 36. Desacordo, certo. Esse é só essa. Então, aqui é. Vamos lá. RDR. RDR, número 5, aqui está unanimemente. Apelo desprovido, apelação 0800-872. Desprovido, desembargador Guerreiro Júnior. Eu acompanho, desembargadora Galiza. Deixa eu só separar aqui, desembargadora, para poder a gente É. relatar. Não, o Ministério Público é porque ele não modifica. Quando não, tem parecer. É porque, às vezes, nesse coisa aqui, é a procuração, caso da procuração, ou da. Ou caso de Não, mas contrato. é assim, de mandar intimar. O Ministério Público acha que tem que mandar intimar. Ó, E o RDR diz que não precisa. é questão daqueles casos dos bancos. É, tudo é IRDR. Doutora Sandra, ela adequa ao parecer. Doutor Vilena, eu não perguntei se ele ia adequar. Excelência, eu modificar. mantenho em respeito à manifestação do colega. Mantém, né? Mantém. Ele mantém, aí fica em desacordo. Mas, doutora Sandra, ela adequa e o entendimento dela é esse mesmo, igual o nosso. Nos demais, nós estamos de acordo, né, desembargador Guerreiro Júnior? Provimento, nos demais. Estão em desacordo só os anunciados. Acompanhe Vossa Excelência. Então, em desacordo já foram anunciados, né, os 5, unanimemente. Número 5, negado provimento contra o parecer. Número 11, processo 0802, 606, também em desacordo pelo provimento. Apelo provido, unanimemente. Número 12, Todos em plenamente apelação 0801-366, em desacordo, apelo provido. que foi? Desprovido, desculpa, eu estou errado. Cadê? Não. 15, apelação 0801-109, em desacordo, apelo improvido. Unanimemente. 19, apelação 851-564. Apelo unanimemente desprovido. 22, apelação 0809-247, em desacordo, apelo provido, unanimemente. 27, apelo improvido, unanimemente.
Contra o parecer. 28, unanimemente. Apelo improvido. Da mesma forma, apelação cível 0807-211, o 32 da pauta. 35, 0808-492 e 0806-705, em apelo o 35 improvido e o 36 provido contra o parecer ministerial. Nos demais, unanimemente, no primeiro da pauta, parcial provimento, de acordo com o parecer. Certo, desembargadora Galiza? Número 2, apelação cível 0801-537, dado provimento unanimemente, de acordo com o parecer ministerial. Número 3, apelação cível 0800-143, unanimemente dado provimento. Da mesma forma, número 4, apelação 0801-292, unanimemente, de acordo com o parecer ministerial, dado provimento ao recurso. Número 6, apelação 0807-25, de acordo com o parecer ministerial, dado negado provimento ao recurso. Número 7, apelação cível 0800-606, unanimemente, de acordo com o parecer, dado provimento ao recurso. Número 8, apelação cível 0800-287, unanimemente, de acordo com o parecer, dado provimento ao recurso. Número 9, apelação cível 0800-156, unanimemente, dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer. Da mesma forma, apelação cível 0805-07, o 10º da pauta. 13º, unanimemente, negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. Apelação cível 2164. Número 14, apelação cível 0811-979, não conhecido o apelo nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. 16º, apelação cível 0800-399, dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. Da mesma forma, apelação cível 0801-729, 17 da pauta, dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. 18, apelação cível 0800-404, apelo improvido nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. 20ª, apelação cível 0803-354, apelo improvido unanimemente nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. 21º, da mesma forma, apelação cível 0800-776, apelo improvido, unanimemente, de acordo com o parecer ministerial, nos termos do voto do relator. 23ª, apelação cível 816-497, apelo desprovido, nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. 24ª, apelação cível 0800-637, apelo provido nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. Da mesma forma, o 25º, a 0801-337, pelo provimento, apelação cível 0801-267, o 26º, também pelo provimento nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. 29º, apelo provido, apelação 0800-946, unanimemente dado provimento nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer. Aqui está provido o 29º.
Qual é o voto de Vossa Excelência? Que aqui está o parecer é pelo provimento. Parcial provimento de acordo parcial com o Ministério Público. Apelação 0800-946. Certo. 30ª, apelação civil 0801-056, apelo provido unanimemente nos termos do voto do relator de acordo com o parecer ministerial. 31ª, apelação civil 0807-027, apelo improvido unanimemente de acordo com o parecer ministerial nos termos do voto do relator. 33ª, apelação civil 0800-907, apelo improvido nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. 34ª, apelação civil 0800-477, apelo provido unanimemente nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. E nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Aí temos só mais um sorteio. Acompanho todos os votos. Unanimemente. Unânime. Obrigada, desembargadora. Aqui nós temos outro sorteio antes de encerrar para um coro estendido do processo 0801-926. Quais são as partes? O desembargador Guerreiro Júnior, acompanhei ato, por isso que ele mandou o voto divergente, ó. Desembargador Raimundo Bogé, aquele voto divergente. Foi sorteado desembargador Douglas e o desembargador Luiz Gonzaga. Foi por isso que ele mandou o voto divergente. Tem que pegar lá. Nada mais havendo, desembargador Guerreiro declara encerrada a sessão, desejando a todos uma boa tarde.